Curso de Analítica Junguiana, módulo 9. Nós estamos já no módulo 9 de Jung. E hoje nós vamos tratar dos 5 arquétipos da personalidade segundo Jung. É a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são grátis porque divulgamos no YouTube. Mas se você contribuir com R$40 por cada vídeo, semanalmente, porque nós lançamos todo sábado. E nós vamos imediatamente matricular você e no final dos 24 vídeos você vai receber um certificado e carteira, certificado de analista junguiano e a carteira com número de registro. Ou a pós-graduação livre em analítica junguiana. Você deve enviar o Pix e-mail a npc2018@gmail.com. Envia o comprovante pelo zap 6198-340-6632. Imediatamente nós vamos matricular você e enviar o PDF desse módulo. Se você está chegando agora e já é o módulo 9, você pode pagar, contribuir com 2 ou 3 Pix semanais sem nenhum problema. Os vídeos estão todos lá e nós enviamos os nossos vídeos para aqueles que são anexados ao nosso Zap. Você pode nos acrescentar esse número que está aqui, 6198-340-6632, no seu Zap e nós estaremos enviando para você. Vamos então falar sobre Jung, os 5 arquétipos da personalidade. Nós já falamos, quando falamos de arquétipos, de que existem milhares, para não falar milhões de arquétipos. Que imagine toda a cultura humana, desde o nascimento da humanidade até hoje, quantos arquétipos surgiram na história da humanidade. É inegável que é uma enormidade. Mas são 5 arquétipos, aliás 6, porque se nós consideramos ânima e ânimos diferentes, nós temos 6 arquétipos. Mas nós falamos 5 arquétipos. Esses 5 arquétipos formam parte da personalidade. Faz parte de você, faz parte minha, e nós vamos estudar esses 5 arquétipos agora. O primeiro arquétipo é o eu, o ego, o yo, el yo, né? O eu, o ego, é a base da consciência. É o centro subjetivo do senso de identidade do indivíduo. Veja bem, desse modo, tudo que existe na consciência deve se relacionar ao sujeito, ao ego. Jung refere-se ao ego como um complexo do eu, o complexo central no campo da consciência e sujeito dos atos pessoais conscientes e das realizações e esforços de adaptação. Von Franz. Von Franz, nós vamos citar sempre, porque é uma das maiores intérpretes, discípula de Jung, sendo o centro do campo da consciência pessoal e muitas vezes confundido com o centro da psique. No entanto, o centro de toda a personalidade é o si mesmo e não o ego. Veja bem, o centro de toda a personalidade é o si mesmo e não o ego. 2. A continuidade do pensamento é típica de um ego bem desenvolvido. Esta qualidade de continuidade, Jung atribui à sustentação fornecida pelo self. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o ego ele é alimentado pelo self, porque ele surgiu de lá. É uma parte do self que ao você nascer, ele aflorou para poder tomar conta da realidade, surgiu e poder ter contato com a realidade. O self seria aquilo que você já traz quando você veio para esse mundo. Jung fala isso numa das suas palavras. Uma das principais funções do si mesmo, arquetípico, é sustentar a consciência do ego. E essa espécie correta de continuidade. Von Franz. 3.
Jung usou a metáfora do despertar do ego. Na criança, e todas as manhãs, ao longo da existência, o ego desperta gradualmente das profundezas do sono, saindo de um estado de inconsciência. E é apenas com o despertar que consegue fazer a distinção entre sujeito e objeto. É o filho das trevas, diríamos assim, que distingue entre sujeito e objeto, fazendo de si e do mundo realidades distintas. Por que é filho das trevas? Porque ele surgiu do inconsciente coletivo, ele surgiu do self, surgiu lá do fundo, ele foi emergindo para ser o que ele é. 4. A escuridão primordial a que se refere é a inconsciência da psique coletiva, o inconsciente coletivo de onde provém a consciência e o ego, de lá que ele saiu. A consciência se desenvolve na primeira infância, a partir do inconsciente. O inconsciente é o fato primário e é o consciente o fato secundário. Veja bem, o inconsciente é o fato primário, é o que já está aí, e o consciente é o fato secundário que depois surgiu. Com o desenvolvimento das funções da consciência, o ego gradativamente vai se estruturando. Quanto maior o número de funções, ele vai criando as suas funções. Pensamento, sentimento, sensação, intuição, é o que nós vamos estudar depois, as 4 funções da mente humana, tá? Que o ego consegue integrar maior o seu desenvolvimento. O ego vai se desenvolvendo, nós vamos ver isso aí. O ego é algo que surge do inconsciente e vai se desenvolvendo. Se não se desenvolver, ele naturalmente vai ficar psicótico, porque vai estar mergulhado no inconsciente. 5. Edinger compara o ego a um peixe numa lagoa, que não tem consciência do meio em que ele vive. Ocorre o mesmo com o ego em relação à psique, pois vive dentro dela. O ego primitivo e imaturo vive identificado com o mundo interno e externo. Esse é o ego primitivo. A maior parte das energias e dos efeitos da psique são experimentados como algo externo. O ego precisa ter uma percepção autêntica da sua própria identidade. E para isso deve diferenciar-se, discriminar o que é seu e o que é do mundo externo e o que é do inconsciente. Ou seja, o ego é um complexo que vai ter consciência de si mesmo. O que ele é, o que é o mundo externo, o que é do inconsciente, e ele tem uma autonomia nesse instante. 6. Von Franz conta que certa vez Jung comparou o complexo do eu a um homem pescando no seu barco. Interessante essa história. O barco seria seus pressupostos conscientes ligados à sua concepção do mundo. Pescando no mar do inconsciente, o pescador não pode sobrecarregar o barco com peixe das profundezas, isto é, com conteúdos inconscientes, além do que é capaz de aguentar, senão afunda. É por isso que muitas pessoas, quando se aprofundam demais no inconsciente, ele afunda no inconsciente, se torna psicótico. É o que os antigos rabinos falam sobre aqueles que estudaram a Kabbalah. É uma lenda muito interessante, mas que está lá no Talmud. 4 mestres, rabinos entraram no mato para estudar, aprofundar. Um ficou lá perdido. O outro saiu totalmente louco. O outro saiu com o complexo de Deus. E só um saiu realmente com a força da estrutura daquele que conhece a profundidade do inconsciente. É mais ou menos isso. Jung naturalmente conhecia essa história, porque ele conhecia profundamente essas histórias do Talmud. Os peixes aos quais Jung se refere são os outros complexos, ou conteúdos ativados do inconsciente.
O ego fraco se identifica com esses conteúdos e não suporta peso moral da elucidação das suas projeções negativas. Este o oprime. E aí não aguenta a força e o ataque do inconsciente. É por isso que muitas pessoas sofrem com os ataques de forças desconhecidas, talvez eles chamam de forças do mal que o atacam, mas na realidade são forças do seu próprio inconsciente. Eu acostumo atender pessoas que dizem serem atacados por essas forças, mas na realidade é exatamente isto que Jung propõe aqui. 7. A ampliação do campo das reações emocionais do ego e o consequente desenvolvimento de um ego saudável, capaz de estabelecer as conexões necessárias, se dão gradualmente, através da integração de conteúdos do inconsciente, principalmente através da interpretação dos sonhos, que são mensagens vindas do self ao ego. Muitas pessoas que fizeram um curso comigo pelo Brasil afora me enviam, e pessoas até que atendo via online, me enviam sonhos e eu interpreto. Através do sonho, como dizia Jung, você pode entender exatamente a personalidade e o que o self está falando para a pessoa. Isso é uma interpretação junguiana. Já Freud interpreta de uma outra forma. Mas Jung fala que os sonhos são mensagens que vêm do self, do inconsciente coletivo, para o ego, para mostrar para ele o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. É por isso, dentro da analítica junguiana, a interpretação dos sonhos é fundamental. Aliás, em qualquer psicanálise, na psicanálise freudiana, a mesma coisa. É uma forma de a atenção consciente cooperar com a natureza. A análise não é mais do que a concentração da nossa atenção consciente no processo natural de maturação com vistas a apressá-lo. É como pôr mais fogo para que o processo da individuação ande mais depressa, para que você possa se desenvolver com mais força e mais rapidez. Por isso nós vamos ver quando a gente for estudar individuação, que o ser humano, ele se individua a vida toda. A individuação é um processo que dura a vida toda, até o seu dia final. 8. Sintetizando, o objetivo da análise, assim como do processo natural da vida, é o desenvolvimento do ego para que o ego, se assim o desejar, disponha de uma estrutura capaz de levá-lo a um confronto efetivo com o inconsciente. O que significa isso? Se ele realmente fizer análise e entender toda essa estrutura, ele pode tranquilamente enfrentar o inconsciente. Ele não precisa ter medo do inconsciente. Ele pode até usufruir as forças fantásticas que o inconsciente tem, porque o inconsciente tem as forças da alquimia. É o que os antigos mestres conheciam, tanto do Egito como os essênios conheciam profundamente isso. Quanto mais você conhece o inconsciente, você conhece a força da alquimia. Agora o segundo arquétipo. Vou falar da persona agora, que é a máscara. 9. A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade, entre eu e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Desempenha a função de relação com o mundo externo. 10. Jung lembra que a sociedade faz exigências definidas,
quanto à postura e comportamento das pessoas, que se esforçam para se adaptar a elas. Cada meio ambiente requer uma atitude especial. Em casa, no trabalho, são exigidas atitudes diferentes. Quanto mais uma atitude for exigida por determinado ambiente, mais rapidamente se tornará habitual. Em torno dessas exigências do coletivo, a persona se forma. Quanto mais o coletivo exige de você, você é obrigado a ter uma persona melhor ou maior, uma máscara melhor. É por isso que muitas vezes se fala que o poder corrompe, porque quando a pessoa tem o poder, é lógico, ele acessa a coletividade, ele tem que ter uma força, uma forma de se relacionar com a coletividade, portanto, a sua máscara precisa ser uma máscara, não vou dizer melhor, mas mais corpórea, mais definida. Representa os diversos aspectos do ego que a pessoa apresenta ao mundo externo. A consciência consiste na soma de fatos psíquicos percebidos como inerentes exclusivamente à pessoa, no entanto, é formada a partir da imitação. Na realidade, quando você está formando a persona, você vai imitando a sociedade, vai tentando ser o que a sociedade quer, porque essa é a função da persona. 11. A consciência reprime, mais ou menos involuntariamente, uma série de elementos psíquicos e intensifica outros, procurando se adaptar às expectativas do grupo social ao qual pertence. O objetivo é criar uma imagem idealizada de si mesmo e formar a pessoa. Jung adotou a palavra persona para esse arquétipo por considerá-la apropriada em função da sua origem no teatro grego. Designava a máscara usada pelo ator e caracterizava o papel que iria representar. Antigamente, no teatro grego, não havia vários atores, havia apenas um. Em muitas peças só havia um. Mas quando ele ia mudar de personagem, ele pegava uma máscara e colocava na sua frente. Queria ser o rei, colocava a máscara do rei. A rainha, colocava a máscara da rainha. E assim por diante. Vamos continuar. 12. A persona, à semelhança da máscara do ator, é uma máscara apresentada pela pessoa, que aparenta individualmente, mas na realidade é uma simples máscara da psique coletiva. Não é ele. Não passa de um papel no qual fala a psique coletiva. Não é ele. É o coletivo que se apresenta pela máscara. É por isso que as pessoas dizem, quando ele chega lá não é ele, é outra pessoa, é lógico, porque a partir desse momento ele representa, ele fala da psique coletiva. A identificação da pessoa com os papéis que representa socialmente constitui um perigo. Quando comenta esse perigo, Jung usa a metáfora da túnica que se cola à pele de Heracles e nela se enraiza. Vou falar mais sobre essa metáfora do Heracles. Na Grécia Antiga, ou seja, na mitologia, chama-se a túnica de Nesso. Nesso, na mitologia grega, era um centauro terrível, que foi morto por Hércules. Mas Hércules tinha uma bela esposa chamada Dejanira. E Dejanira, por talvez sem muita inteligência, querendo manter o amor de Hércules, aplicou o sangue do centauro, porque o centauro tinha dito para ela de que se colocasse o sangue dele na túnica dele, ela teria o amor eterno de Hércules. Ela aplicou o sangue do centauro na túnica do marido. Hércules, ao vestir a túnica, colou nele e, como o sangue do centauro era veneno, acabou matando o herói. A segunda parte, já não é mais aqui, é preciso
uma determinação desesperada de Hércules para arrancar do corpo a túnica de Neso e entrar no fogo da imortalidade, a fim de transformar-se naquilo que verdadeiramente é. Exagerando um pouco, poderíamos até dizer que a persona é o que não se é realmente, mas sim aquilo que os outros e a própria pessoa acham que você é. Jung dizia que essa máscara pode colar no rosto e pode matar você. Matar no sentido que você vai deixar de ser você e ser apenas a máscara. Vamos imaginar um deputado, um professor, um juiz. É uma máscara, lógico, porque é uma persona pública. Se ele colar essa máscara no eu, ele chama-se João, então o que vai acontecer? O João morre. Ele simplesmente vai ser o juiz, o deputado, seja lá o que for. É essa a lenda que conta Jung, referindo-se à túnica de Hércules. É muito interessante isso. Ele é explicativo. Só contar a túnica de Neso explica exatamente a função da máscara. Se colar, envenena você e mata você. Você tem que ter a persona, você não pode deixar de ter a persona. Porque se chegar num determinado lugar e perguntar quem você é, e você diz, eu sou João, você não é ninguém. Você tem que ser professor, você tem que ser psicólogo, você tem que ser médico, você tem que ser uma persona. Se alguém diz quem você é, eu sou João, então você não é ninguém. E João é o ego, é a pessoa, e a sociedade exige a persona. É muito interessante essa postura, essa explicação. O terceiro arquétipo é a sombra. Vamos avançando. O junguiano Adolfo Greig, no seu livro, escreveu: os seres humanos são estranhas criaturas que se sentem dilaceradas, atacadas por demônios externos e internos, num combate entre anjos e diabos. Somos cheios de contradições, de conflitos, de confusões. Algumas partes da nossa alma querem suprimir outras, porque são sujas, relegando-as à obscuridade do inconsciente. Possuímos imagens poéticas para descrever toda essa confusão. Falamos de sombra do lado escuro da nossa alma. É muito interessante esse conceito da sombra. Jung diz que na interpretação do sonho, a sombra sempre aparece como uma pessoa vestida de preto, com um cachorro, com um cão raivoso, cão preto, raivoso, escuro. Mas não é o cão, é a sombra. Vamos definir o que é a sombra. A sombra é o nome usado por Jung para designar aspectos da personalidade dos quais o indivíduo não tem consciência. Também se refere a eles como os traços obscuros de caráter ou ainda os aspectos obscuros da personalidade. O termo obscuro não significa que sejam apenas fraquezas e defeitos, porém traços ou características às quais a consciência não tem acesso. Ele desconhece. É por isso que é bom você conhecer o que está dentro de você. Porque aquele que não se conhece, ou não conhece o que está dentro dele, ele tem medo da sua sombra. 16. O mal sempre e sempre será aquilo que não se deve praticar, como você sabe. Mas infelizmente o ser humano se sobreestima a este respeito, pensa que é livre para escolher entre o bem e o mal. Lê do engano. Ele pode imaginar isto, mas em vista das magnitudes desses opostos, é pequeno e impotente demais para escolher livremente e em qualquer circunstância um ou outro. Porque se escolher um, vai ser difícil escolher o outro, porque há uma distância entre os dois. Um belo dia você escolher um, mas no dia seguinte você vai escolher o outro. É impossível.
Acontece antes o seguinte: por razões mais fortes do que ele, pratica ou não o bem que gostaria, da mesma forma como o mal que lhe sobrevém como uma desgraça. E ele diz: eu não sabia. 17. Tais traços obscuros da personalidade se caracterizam por possuírem uma natureza emocional, uma certa autonomia e, consequente, são do tipo obsessivo, ou melhor, possessivo. A natureza emocional da sombra é responsável pela autonomia e a possessão do sujeito, uma vez que a emoção é um evento que acontece ao indivíduo, não uma atividade desempenhada por ele. Ninguém desempenha uma emoção. Emoção é algo como se fosse uma possessão que acontece ao indivíduo. Assim, enquanto uma atividade implica em controle, a emoção implica em descontrole por parte da consciência. A sombra, por outro lado, não é constituída apenas pelos aspectos do mal. Contém qualidades infantis e primitivas que, de algum modo, poderiam vivificar e embelezar a existência humana, mas o homem se choca contra as regras tradicionais. Delas fazem parte camadas primitivas, inferiores, muitas vezes difíceis de distinguir do instinto animal. 18. A sombra não é totalmente má. Com bastante frequência não passa de uma espécie de brutamontes inofensivos, o homem sem modos, um homem coberto de pelos, muito próximo da natureza. Na maioria das vezes ele não é mau, apenas alguém natural, gostável e muito importante de se ter dentro de nós. Mas a educação força o ego a usar máscaras e então nos comportamos de forma não natural. Reprimimos nossas reações animais ou simplesmente humanas por polidez ou qualquer outra exigência da situação social. Quem fala isso é Von Franz. 19. A sombra não é o todo da personalidade inconsciente. Representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego, aspectos que pertencem, sobretudo, à esfera pessoal e que poderiam também ser conscientes. Nesse caso, estamos falando da sombra pessoal. A sombra pessoal diz respeito às imagens, impulsos, fantasias, às experiências reprimidas durante a história da vida do indivíduo. Além disso, a sombra está intimamente ligada a aspectos coletivos. Em cada indivíduo, contém o que não é aceitável no grupo social. A sombra coletiva é o lado obscuro do ideal coletivo. A sombra pessoal atua destrutivamente em relação aos ideais do ego, assim como a sombra coletiva procura destruir os ideais coletivos. 20. Existe uma terceira estrutura psicológica além da sombra pessoal e coletiva. É a sombra arquetípica. Esta é algo completamente distinta das anteriores, mas está intimamente relacionada e lhes fornece energia. Na verdade, talvez o termo mais adequado para essa sombra seja o mal. Pode-se compreender o mal como o assassino e suicida dentro de nós, um arquétipo de comportamento humano. O fato do homem ter um lado sombrio é terrível. Convenhamos, pois esse lado não é feito apenas de pequenas fraquezas ou defeitos estéticos, mas tem uma dinâmica francamente demoníaca. É raro que o homem, o indivíduo, saiba disso. Parece-lhe inconcebível que possa, em algum ponto ou de alguma forma, exceder-se a si mesmo, mas se deixarmos com esses seres inofensivos, formem uma massa. Pode dar origem a um monstro delirante. Cada indivíduo não passará então de uma célula minúscula no corpo do monstro. Querendo ou não,
já não terá outro jeito se não participar do desvario sanguinário da besta, apoiando-a na medida de suas forças. 20. A sombra é a energia no seu estado puro. E preste atenção no que eu vou falar. Energia, a sombra é uma energia como um metal em estado natural envolto nas negruras da terra. Eu conheci na Transamazônica, os garimpeiros traziam umas pedras engraçadas e me mostravam. Se eu encontrasse uma pedra daquela, eu jogaria fora. Não, mas não. Ele leva para a pessoa que compra ouro, coloca no cadinho e com aquele maçarico manual, eles começam a derreter e num instante aparece o ouro puro. É impressionante. A sombra, então, é uma energia no seu estado puro. Energia como o metal em estado natural envolto nas negruras da terra, encontradas nos garimpos, mas que no cadinho da alquimia pode se transformar no mais puro ouro alquímico. Daí que existe a alquimia junguiana. Você pode transmutar ou transformar a sua sombra em ouro, em força, em energia saudável. Isso é outra história, é um outro curso. O quarto arquétipo, ânima. Estamos indo para o final. O quarto arquétipo, 21. Outro arquétipo identificado por Jung, que incorpora as experiências importantes que o homem tem de uma mulher, é a ânima. Não há homem algum tão exclusivamente masculino que não possua em si algo de feminino. A repressão das tendências e traços femininos determina um acúmulo dessas pretensões no inconsciente, diz Jung. A repressão dessas tendências e o consequente acúmulo de traços femininos no inconsciente no homem forma o arquétipo da ânima. 22. Todo ser do homem, corporal, espiritualmente, já pressupõe o da mulher. Esta imagem virtual feminina que vive na psique do homem é o lado inconsciente feminino da personalidade de um homem. A ânima é a imagem arquetípica da mulher na psique do homem. Ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas da psique do homem. Os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas nem por isso menos importante, o relacionamento com o inconsciente. São elementos da ânima. – 22. Aliás, o 23. A ânima, a função positiva da ânima é ser a mediadora entre o ego e o núcleo da psique, o self, sendo, portanto, essencialmente um processo de individuação e, consequentemente, a análise. O princípio do arquétipo da ânima é Eros. O desenvolvimento da ânima se reflete do modo como o homem se relaciona com as mulheres. A ânima, como todo conteúdo inconsciente, se manifesta através de projeções, geralmente em figuras do sexo oposto. Em Psicologia da Transferência, volume 16 de Jung, refere-se a 4 estágios de desenvolvimento da ânima e sua projeção. É muito interessante prestar atenção a esse elemento dos 4 estágios. Von Franz desenvolve maiores detalhes sobre esses estágios em 2 volumes, no Caminho dos Sonhos, e no texto O Processo de Individuação, incluindo no livro O Homem e Seu Símbolo. Abaixo, procuro fazer uma síntese, através dos estágios pelos quais passa a ânima e o seu desenvolvimento. Ela abrange um amplo espectro de fatos psicológicos. Esses estágios eram conhecidos na antiguidade como a escala erótica das 4 mulheres.
Cada uma dos quatro estágios da ânima, ou 4 estágios do Eros, projetados na mulher, se manifesta em 4 imagens principais: Eva, Helena de Troia, Maria e Sofia, a sabedoria de Deus. Bonfran. Vamos falar do primeiro estágio da ânima, ou da ânima da mulher, simbolizado por Eva. Representa o relacionamento puramente instintivo e biológico, a atração física, a maternidade, a imagem comum da mulher atraente. Nesse estágio, a mulher não passa daquilo que pode ser fecundado, diz Jung. A projeção da ânima pode aparecer também em objetos tais como carros, barcos, pode surgir de forma infantil e até grosseira em fantasias eróticas, mas aparece principalmente em mulheres no momento que ocorrem casos de amor à primeira vista. O segundo estágio da ânima pode ser apresentado por Helena de Troia. Ainda diz respeito aos eros predominantemente sexual, mas num nível estético e romântico, em que a mulher já possui certos valores individuais. Jung. Nesse estágio, a ânima personifica a beleza romântica, com quem se pode ter não apenas uma aventura sexual, mas também falar de poesia e filosofia. É a companheira espiritual que não inclui o sexo romântico, diz Bonfran. O terceiro estágio projetado na figura de Maria é a figura de Maria. Uma figura que eleva o amor, o eros, à grandeza da devoção religiosa, espiritualizando e a representação de uma relação celestial, isto é, religiosa e cristã. Jung. Diferente de Eva, que é maternidade biológica. Maria refere-se à maternidade espiritual. Relativamente à projeção da ânima na Virgem Maria, Bonfran esclarece que é uma forma elevada, idealizada demais, a qual falta o lado escuro, o lado Eva das mulheres, o lado sombrio, mais biológico, mais amplo, mais natural da ânima. E o quarto estágio é simbolizado por Sofia, o eterno feminino. Enquanto a expressão da sapiência alquímica, Jung, a sapiência, a sabedoria, que transcende até mesmo a pureza e a santidade, é uma descida. Bonfran explica esta descida, portanto, o quarto estágio, a sabedoria de Deus, como Jung notava sorrindo, é uma descida porque a sabedoria não é uma espiritualidade tão virtuosa assim. A sabedoria está mais perto da vida, ela está presente quando um homem sabe como amar as mulheres e como se relacionar com elas. Ao mesmo tempo, tem uma sabedoria que o protege no seu lado devorador. A forma mais elevada de amor não deixa de ter um grão de sal. Vamos falar agora do segundo elemento do quarto arquétipo, agora o ânimos. Da mesma forma que a ânima é a imagem arquetípica da mulher na psique masculina, o ânimos é a imagem arquetípica do homem na psique da mulher. Ânima e ânimos são figuras equivalentes. Uma na psique masculina e a outra na psique feminina. A diferença entre ambas é que o ânimos corresponde ao logos paterno, enquanto que a ânima ao eros materno. 30. Porém, como a ânima, o ânimos não consiste apenas em qualidades negativas. O lado positivo, personificar o espírito de iniciativa, coragem e honestidade, Bonfran. Se o ânimos não funcionar, a mulher se torna excessivamente passiva. Demasiado exposta às vicissitudes da vida, não consegue pegar o próprio destino nas mãos, Bonfran. Se a mulher consegue se conscientizar na natureza do ânimos e da influência que exerce na sua vida e consegue não se deixar possuir por ele, o ânimos lhe pertence fazer a ponte com o self.
a fonte da sua criatividade pessoal. Além disso, o ânimos pode se tornar um companheiro interior preciso que vai contemplá-la com uma série de qualidades masculinas, como a iniciativa, a coragem, a objetividade e a sabedoria espiritual. Bonfran. 31. Tal como a ânima, o ânimos apresenta também 4 estágios de desenvolvimento. O ânimos. Primeiro, o primeiro estágio do ânimos é a personificação do poder físico. Manifesta-se, por exemplo, na forma do campeão atlético ou do homem musculoso. O segundo estágio, o ânimos, é pleno de iniciativa e capacidade de planejamento. No terceiro estágio, ele se torna o verbo, aparecendo como professor ou clérigo. Finalmente, na sua quarta manifestação, o quarto estágio, é a encarnação do pensamento e do significado. Neste quarto estágio, o nível mais elevado, ele se torna, assim como a ânima, um mediador da experiência religiosa, que traz novo sentido à vida da mulher. Dá à mulher força espiritual e amparo interior que compensa sua delicadeza exterior, relaciona a mente feminina com a evolução espiritual da sua época. Muito bonito. Bonfran. E por último, o quinto elemento, o self. 32. O ego é o centro da personalidade, já falamos. Enquanto que o si mesmo é o centro da psique total, consciente e inconsciente. O ego é o centro da identidade subjetiva. O si mesmo é o centro da identidade objetiva. O si mesmo é descrito como a divindade empírica interna e equivalente a imago Dei, um dos sinônimos do si mesmo e a imagem do Deus interno. E no final, o self, ainda, como um dia a criança se dá conta de que não é o centro do universo, e isto a leva à percepção de outros do outro externo e à socialização do ego. É porque a criança, quando primeiro se acha o universo o centro de tudo, mas depois, quando percebe que não é, ele passa a se socializar, diz Jung. Também a percepção do si mesmo leva à consciência a percepção que existem outros elementos, e esses exigem a mesma consideração que ela, a versão interna do fenômeno experimentado pela criança. É a experiência do si mesmo. Se o ego não estiver desenvolvido bastante, a expectativa é tão forte que chega ao ponto de gerar uma psicose e estilhaçá-lo. Somente quando a experiência do si mesmo irrompe no indivíduo do ego, forte e suficiente, ele é capaz de assimilar a experiência grandiosa nesse momento, escreve Diger. Tem-se a noção que não estou sozinho na minha própria casa. Existe um outro que viveu aqui durante todo esse tempo, eu nunca o conheci. É quando a pessoa começa a perceber que ele tem o self. Quando ele acha que ele é só ele e mais ninguém, que não tem mais ninguém nele, é perigoso. Ele pode ser estilhaçado pela psicose. Mas quando ele chega à percepção, não estou sozinho na minha casa interna, existe um outro que viveu aqui durante todo esse tempo e eu nunca o conheci. É o self, com quem ele precisa entrar em contato no seu interior. Meu amigo, isso é a democratização da analítica junguiana. Esse é o módulo 9. Os vídeos são grátis, estão no YouTube, mas se você contribuir com R$40 por cada vídeo, estarei matriculando imediatamente nesse curso. Ao final dos 24 vídeos, você receberá o certificado de psicanalista, analista junguiano e a carteira com o número de registro. Ou, se você preferir, o certificado de pós-graduação livre também com a sua carteira. Ao você enviar o Pix, e-mail, anpc2018@gmail.com, você envia o comprovante para o zap 6198-340-6632. Imediatamente nós estaremos enviando para você também o PDF desse módulo. Qualquer dúvida, qualquer assessoria, pode por esse mesmo número desse zap. O próximo vídeo será no dia 13
de agosto, no próximo sábado, antes das 20 horas. Será o módulo 10. Meu amigo, seja terapeuta, seja analista, ajude os outros.